Olá, muito boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conosco pelo Instagram da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Hoje é o dia da nossa partilha sobre o livro do Deuteronômio, tá bom? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, tá bom? Desde já, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você deixa aí nos comentários, nossa caixa de texto, tá bom? Muito boa noite, Honório Soares, bem-vindo. Verônica Barbosa, seja bem-vinda, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Nós que aqui na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição estamos vivendo, assim como toda a igreja do Brasil, vivendo este mês da Bíblia. Então, nós queremos saudar você que está chegando para acompanhar conosco essa transmissão, esta live. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Vou colocar aqui. Pronto. Nós hoje teremos a grata alegria de termos conosco o Padre Márcio, que é lá da Diocese de Mossoró, né, do Instituto Religioso Nova Jerusalém também. Seja bem-vinda, Maria 5533, bem-vinda, tá bom? Você que está chegando, você pode também escrever, né? De onde se você é da nossa paróquia, você coloca aí no comentário que é da nossa paróquia, qual a sua pastoral, qual é o seu movimento, qual o seu grupo, tá bom? Se você não é da nossa paróquia, você escreve de qual paróquia que você está assistindo a gente, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Eu sou Raulson Ribeiro, filho do Altíssimo. Eu sou paroquiano, né, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, membro, né, da Renovação Carismática Católica, e estou nesse tempo coordenando a pastoral da comunicação aqui de nossa paróquia. Então, sejam muito bem-vindos. Se vocês estão me ouvindo direitinho, vou pedir que vocês, se vocês estiverem me ouvindo bem, coloca um joinha aí para mim, se está o áudio direitinho, tá bom? Para que eu tenha essa noção, para que a gente inicie a nossa live, tá? Entrou aqui o nosso... Pronto, seja bem-vindo, Padre Márcio. Já está conosco o Padre Márcio, daqui a pouco participa conosco também. Seja muito bem-vindo. Conceição Andrade, olha só, a nossa cesta do dízimo aqui da nossa paróquia. Bem-vindos, viu? Eu vou pedir que se você... só para confirmar se o meu áudio tá bom para você, você coloca um joinha aí para mim, por favor. Tá bom? Eu vou chamar... Pronto, a Conceição confirmou, a Verônica confirmou também. Muito obrigado. Vou chamar o nosso irmão Honório. Nós estamos vivendo esse mês da palavra, né, mês da Bíblia, dedicado à palavra de Deus. Então nós queremos fazer esse mês, mas aí nós queremos fazer um momento pedindo assim essa graça, a força do Espírito Santo no nosso meio, tá bom? Eu vou convidá-lo aqui da Renovação Carismática Católica aqui da nossa paróquia e vai participar conosco um pouco com a gente, para a gente dar início à nossa live, tá bom? Bem-vinda, Valdineia, bem-vinda, Vitória. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Honório. Tá me ouvindo? Boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, Honório, como eu dizia para as pessoas aqui que estão acompanhando a nossa live, esse mês de setembro é dedicado à palavra de Deus. E nós queremos, então, fazer esse momento de partilha hoje, mas nós queremos clamar, né, invocar a presença do Espírito para que a gente compreenda melhor, ainda melhor a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, enquanto o Honório vai fazendo esse momento, você já pode ir deixando aí a sua mensagem. Se você é da nossa paróquia, diga de qual pastoral que você é, coloque aí, olha, eu sou fulano de tal, da pastoral tal, do movimento tal. Se você é da nossa paróquia, diga qual é a paróquia que você está participando. É contigo, Honório. Certo. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas consolações, por Cristo Senhor nosso.
Amém. E assim eu quero convidar vocês, né? Vocês estão chegando agora. Me chamo Honório, eu sou paroquiano aqui da Imaculada Conceição, membro da Renovação Carismática Católica. Eu quero convidar vocês assim como amigos, porque o Senhor vai dizer que aquele que obedece os seus mandamentos, que cumpre os seus mandamentos, mandamentos esses que estão na palavra, são seus amigos. São mais do que servos, mas sim seus amigos. Então essa música é um convite, essa música é uma acolhida para todos vocês. Sejam bem-vindos. Vem, amigo, vem, oh, vem pra entregar este coração que Deus te deu para amar, não pra odiar. Vem, amigo, vem, oh, vem pra entregar este coração que Deus te deu para amar, não pra odiar. Vem, amigo, vem, oh, vem pra entregar este coração que Deus te deu para amar, não pra odiar. E assim a gente vai entregando já o nosso coração, vai pedindo que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre nós, para que nosso coração seja um coração fértil à sua palavra. Que hoje toda palavra que for proclamada, ela possa entrar nos nossos corações e que nossos corações sejam uma terra fértil para a semente da palavra possa crescer e frutificar em nós. Você que está em sua casa, vai dizendo: Senhor Jesus, dai-me discernimento, ajuda-me neste momento para me compreender melhor as tuas palavras. Vai dizendo: Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me, o meu coração, faz o meu coração uma terra fértil para a semente da palavra. E fala, Senhor Jesus, que eu sou teu servo, que eu preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. E assim a gente vai também, nesta noite, acolher e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra, no seu Evangelho. E assim, para a gente, antes de ler o Evangelho, proclamar, vamos aclamar esse Evangelho, né? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e vós não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: este está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis:
Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, A Senhor. vós, Senhor. Louvado seja Deus Fala, por essa palavra. Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. E assim pedir a intercessão da nossa Mãe Imaculada, Rainha, ela que soube tão bem compreender a palavra do Senhor, ela que soube ouvir e guardar tudo em seu coração e ser fiel a esta palavra, que ela nos ajude também a sermos fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. É isso, Louvado Honório. seja Deus. Obrigado, Honório, Amém. irmão, que nos introduziu nesse Tchau. momento da nossa live. Até a mais, tá bom? Até. Deixa Até. aqui. Bom, você que está chegando, eu repito, você que é de nossa paróquia, coloca aí qual é a sua pastoral, qual é o seu movimento, que você participe, escreve aí nos comentários para a gente, tá bom? Eu vou chamar aqui para participar conosco o nosso palestrante de hoje, né? Nós que o aguardamos ansiosamente. Então, você que está chegando, mais uma vez eu repito, meu nome é Raulson Ribeiro, filho do Altíssimo, eu sou da Renovação Carismática Católica da nossa paróquia e atualmente coordenador paroquial da Pastoral da Comunicação. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vou ver se o Padre Márcio está conosco. Dar-lhes as boas-vindas. Olha só. Ótimo, está chegando. Pronto, muito bem. Louvado seja Deus. Boa noite, Padre. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Apesar dos pesares, em paz. Aos que estão chegando, né, este é o Padre Márcio. Ele é membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, que são os mesmos padres que administram aqui a nossa paróquia, né? Só que ele é lá da Diocese de Mossoró, né? E, como todo padre, né, sua formação de padre, de filósofo, de teólogo, ele é mestre em teologia bíblica. É isso mesmo, né, padre? Exatamente. No mestrado a gente estudou, inclusive, o livro do Deuteronômio. Oh, maravilha. Então, chegou aqui alguém também, o Franklin Torres, grande Márcio. Desculpa a intimidade, é porque ele já é íntimo. Amigo, foi da nossa casa, gente boa demais para a linguista. Pronto, muito bem. Então, daqui das terras quentes do Piauí, um abraço para as terras quentes do Rio Grande do Norte. Exato. Padre, fica à vontade. Tá ok. Então, a nossa proposta hoje é fazer uma breve apresentação sobre o livro do Deuteronômio, que é o livro estudado de uma forma mais enfática este ano pela Igreja do Brasil, né? A Igreja no Brasil. No mês de setembro, ela se dedica ao estudo aprofundado das Escrituras, exatamente porque neste mês nós celebramos a memória de São Jerônimo, né? Inclusive este ano fazendo 1.600 anos, né? Então, a Igreja celebra com todo amor, com toda graça, o mês da Bíblia e nos convida a aprofundar o nosso estudo acerca de alguns temas. Geralmente, nos anos pares, nós nos dedicamos a livros do Antigo Testamento e nos anos ímpares a livros do Novo Testamento. Este ano nós temos a graça de estudar, então, o livro do Deuteronômio. E aí a gente já se pergunta, mas por que estudar o livro do Deuteronômio, um livro de um nome tão complicado? Será que é importante mesmo? Então, só para início de conversa, o Deuteronômio é o livro mais citado do Pentateuco, mais citado no Novo Testamento. Só para início de conversa. É dali, inclusive, que é retirado o primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma. É um dos livros bíblicos mais citados por Jesus Cristo. Então, e no Deuteronômio, nós vamos encontrar ali, diríamos, um escopo geral da fé de Israel.
principalmente o famoso Shema Israel, né, no qual o povo expressa a sua fé na ação e na realidade do Deus Uno. Então, dentro dessa dinâmica, nós percebemos como esse livro se mostra importante, né, e como aqueles elementos principais do Deuteronômio nos ajudam a entender a fé bíblica. E a gente vai tentar apresentar algumas coisas na medida do possível. Lógico que a gente não pretende esgotar o Deuteronômio em meia hora, mas apenas dar um aperitivo para que nós tenhamos curiosidade e principalmente interesse de ler esse livro. Então, começando pelo nome. Primeiro que na tradição hebraica, esse livro não se chama Deuteronômio, tá? Ele se chama Devarim. E por quê? Porque a tradição hebraica tem o costume de nomear os livros do Pentateuco a partir da primeira palavra mais importante. E no caso do Deuteronômio é Devarim, que significa as palavras. As palavras que Deus falou a Moisés. Então, já na tradição que chegou a nós, que é uma tradição greco-latina, ou greco-romana, melhor dizendo, chegou com o nome de Deuteronômio. Por quê? É um erro de tradução, poderíamos até dizer assim, lá do hebraico para o grego, que na verdade o que se chamava cópia da lei foi entendido como segunda lei, lá em Deuteronômio 17, 18. E é exatamente isso que significa essa palavra. Deutero é segunda e nomos, lei. Então, Deuteronômio significa uma segunda lei. Quer dizer, uma reinterpretação de uma primeira lei, que foi aquela dada no Sinai, lá em Êxodo 19 a 23. Então, Deuteronômio faz uma releitura, uma atualização de leis que já foram dadas a Israel, a fim de que o povo possa realmente ser fiel ao seu Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar o Deuteronômio em uma posição muito importante. O Deuteronômio ele serve como uma dobradiça. Tá? Ele tanto vai concluir o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas como também ele vai abrir o segundo bloco da Bíblia, que são chamados livros históricos. Então, o Deuteronômio ele tanto conclui quanto abre os 2 primeiros blocos da Bíblia, Pentateuco e livros históricos. E por que Deuteronômio é tão importante? Observem, o texto ele está localizado logo depois de toda a andança de Israel ao redor no deserto, depois da fidelidade, das infidelidades principalmente, da aliança, das quedas, depois dos prodígios do Senhor, o povo peregrina durante 40 anos no deserto e agora estão às portas da terra de Israel. E o Deuteronômio vai ser então apresentado como grandes discursos de Moisés. Moisés vai apresentar esses discursos principalmente com a finalidade de relembrar o que Deus fez para o povo, para que essa memória fundamente a atitude de Israel na terra prometida. E é exatamente por isso que o Deuteronômio vai ser apresentado como um projeto, uma forma de viver na terra prometida. E à medida que o povo vai vivendo isso que Deus propõe, ele vai sendo abençoado e vai prosperando na terra. À medida que o povo vai sendo infiel, ele vai se distanciando de Deus e, infelizmente, tende às maldições escritas lá no capítulo 28. Então, aqui a gente já começa a observar como o Deuteronômio tem por si uma localização central. Inclusive, nós vamos perceber ali o fim da vida de Moisés, né? No Deuteronômio que Moisés morre. O Deuteronômio é o último dia da vida de Moisés. E aí, dentro dessa perspectiva, prepara o povo de Israel para viver na terra que o Senhor prometeu. Então, como que esse livro foi então elaborado? Aí nós temos que, geralmente, uma grande dificuldade, porque na maioria das vezes, nós imaginamos que a Bíblia foi construída de uma vez só. Né? Quer dizer, é quase como se Deus pegasse assim, o livro, né, e colocasse nas mãos de Moisés. E a gente não percebe
que existe um longo processo. Praticamente todos os livros da Bíblia, tá? Eles não surgem magicamente. Eles são construídos a partir e na história do povo. E assim também é o livro do Deuteronômio. Então, o livro do Deuteronômio tem pelo menos 4 séculos de elaboração. Daí a gente já entende que não foi uma pessoa só que escreveu, mas várias pessoas, né? Vou aproveitar e mandar um abraço para o povo lá de Minas Gerais, que também já está nos assistindo. Alguns amigos lá de Minas Gerais. Um abraço, saudade de vocês, gente. Né? Então, essa realidade vai então mostrar para a gente como o Deuteronômio é um livro que estende-se em vários séculos, em vários momentos da história do povo. E aí são vários autores que vão se organizando com o objetivo principal de levar o povo de Israel à fidelidade. É esse o grande objetivo do Deuteronômio, arrancar do coração de Israel os falsos deuses. Então, sinteticamente, como que se dá esse processo de elaboração do Deuteronômio? Primeiro, a gente tem que resgatar aí um momento muito importante da história de Israel, que é chamada a divisão do reino. Sabemos que temos Saul, um grande líder, depois Davi, o primeiro rei de fato de Israel. Salomão, filho de Davi, posteriormente assume o trono. E depois de Salomão, o seu filho Roboão. Então é no tempo de Roboão que nós vamos ver ali Israel ser dividido em 2 reinos. O reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, com a capital em Judá. Então, o Deuteronômio, ou o germe do Deuteronômio, vai nascer lá no reino do norte, principalmente nos ciclos que vieram aí do profeta Elias, Eliseu, Oséias, Amós, profetas que vivenciaram um profundo contexto de injustiça e de opressão dos marginalizados, e aí começam a formular críticas a esse comportamento. No ano 722 a.C., a Samaria é destruída, e muitos daqueles que moravam no norte fogem para o sul, levando suas tradições, levando sua teologia e principalmente também o seu modo de pensar. É aqui, nessa mudança de norte para o sul, que nós vamos ver ali começar a aparecer o Deuteronômio. É, na verdade, muito provavelmente no tempo do rei Ezequias, que vai começar a surgir o Deuteronômio enquanto escopo principal, que são ali os capítulos 12 a 26, que nós chamamos Código Deuteronômico. Tá? Então, para que serve esse Código Deuteronômico? O rei Ezequias quer fazer uma grande reforma, libertando o povo de Israel das garras da Assíria e principalmente dos cultos idolátricos. E então, ele propõe isso a partir desse texto. Infelizmente não consegue, a Assíria se levanta mais uma vez contra esse povo, e aí o rei Ezequias simplesmente acaba falecendo no meio dessa situação, e toda aquela reforma amorna. Tá? Agora, chega ao reino o rei Manassés, que é altamente ligado à Assíria, com propostas de culto idolátrico, e por causa disso, esse movimento, então, ele praticamente é acabado. E só vai retomar com o rei Josias. É então no período de Josias que nós vamos ver a primeira expansão, digamos assim, do Deuteronômio. Aquele Deuteronômio que era capítulo 12 a 26, passa então a ser capítulos 4 a 28. E aí a gente tem a primeira expansão. Qual é a ideia dessa expansão? É principalmente relembrar o povo que ele deve fazer as obras do Senhor, que ele deve deixar de lado os ídolos e buscar a sua fidelidade. Por fim, Josias acaba morrendo, o povo de Israel, Jerusalém é destruído no ano 587, e aí, antes de Cristo, né? E aí, desse tempo, ou um pouco depois dele, é que nós vamos ver, então, a segunda releitura. E aí, entre o Deuteronômio 1 até o Deuteronômio 34. Aqui a gente está falando de forma bem sucinta
mas para que a gente perceba que o texto ele vai crescendo de acordo com o tempo e vai principalmente relendo a história do povo. Quando se cresce o texto, não é com o objetivo de adulterar, como muitas vezes se acusa, tá? Mas é principalmente um desejo de responder às novas exigências, aos novos tempos, às novas necessidades do povo. Então, assim, o Deuteronômio é composto ao longo de vários tempos, né, vários séculos, por várias pessoas, com o objetivo principal de conduzir Israel à fidelidade. E sempre atualizando essa experiência de estar junto de Deus. Então, qual é o conteúdo desse livro do Deuteronômio? Então, aqui a gente já vai entrando em algumas chaves de leituras que nos ajudam a entender esse livro. Porque muitas vezes nós escutamos isso, geralmente, quando vamos dar curso bíblico. Sim, Francis, vai ter, viu? Mas vai com calma que esse já é de barro. Eu quero inclusive... pergunta, né? Mas vai ter sim, vai ter. Eu quero, inclusive, falar, porque foram chegando pessoas depois, a gente vai ter um momentozinho, tá bom? Lá um pouco no final, se você tiver pergunta, como eu já disse aí que está perguntando, então você deixa a sua pergunta aí que a gente vai tentar responder. A gente não. Esse cara diz, se eu não souber, você responde. Tá bom, mas vai ter sim, viu, Franco? Pode ficar à vontade, vai perguntar daqui a pouco. Então, a primeira grande chave de leitura que nós temos que ter ao ler o Deuteronômio é entender que ele é um livro da aliança. E o que é essa aliança? É um pacto de pertencimento exclusivo. Israel pertence ao Senhor e o Senhor pertence a Israel. É muito interessante porque o Deuteronômio ele é organizado como antigos documentos da Assíria chamados pactos de vassalagem. O que eram os pactos de vassalagem? Era quando o imperador... Deixa eu ver se caiu... Quando o imperador dava ao seu submisso, né, ao seu subjugado, uma oportunidade de fazer um pacto. E o soberano protegia esse que era mais fraco. Então, na perspectiva do Deuteronômio, o Senhor é esse verdadeiro soberano que vai proteger o povo de Israel de todas as situações que possam acontecer. Mas para que essa proteção aconteça, existe um pressuposto essencial, a fidelidade. Fidelidade aos preceitos, às normas, fidelidade àquilo que a lei do Sinai apresenta ao Senhor. Então, nesse sentido, a aliança de Israel, ou a aliança no Deuteronômio, é um pacto bilateral. Os dois devem ser fiéis para que isso aconteça e corra muito bem. O que é mais interessante, e aí eu já vou derrubar um mito que muitas vezes falam para a gente, inclusive já tem aluno meu aqui também na live, e eu insisto muito isso com os meus alunos, que dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, é um Deus ruim, é um Deus sem misericórdia, mas várias e várias vezes nós percebemos isso no Deuteronômio ou mesmo no Antigo Testamento. Por exemplo, o Deus que propõe a aliança, a fidelidade, e diz que em caso de infidelidade o povo perecerá, é o mesmo Deus que diz que guarda a misericórdia até 1000 gerações. É o Deus que diz que está sempre aberto ao perdão. Então, não é bem, de fato, um Deus carrasco, um Deus malvado, mas muitas vezes nós lemos essas situações de forma anacrônica, quer dizer, com a nossa mentalidade de hoje, sem entrar no contexto da obra. Então, é muito importante que nós possamos ler o texto sempre a partir de seu contexto. Tá? Então, o Deuteronômio tem essa realidade. A primeira grande chave de leitura é esta aliança. E é muito interessante também quando nós observamos a forma como o Deuteronômio apresenta essa aliança. Não é uma aliança no passado. Se nós pegarmos, por exemplo, Deuteronômio 5, tá? Versículo 2, a partir do versículo 2, olha a beleza desse texto. Diz assim: o Senhor nosso Deus
concluiu conosco uma aliança no Horebe. O Deuteronômio geralmente chama Horebe o Sinai, tá? Uhum. O Senhor não concluiu essa aliança com os nossos pais, mas conosco. Conosco que estamos aqui todos vivos. Então não é simplesmente uma aliança do passado, é uma aliança constante. É o hoje de Deus que age nesse pertencimento mútuo. Então essa aliança é com o povo de Israel e ela é numa perspectiva que se propõe ser para sempre. Mesmo diante da infidelidade do povo, Deus está sempre disposto a perdoar. E é por isso, inclusive, que nós vamos encontrar profetas como Jeremias, Ezequiel, que vão falar de uma aliança nova, né? Ou um coração de carne, muito interessante. Tá? Esse livro ele é tão importante que ele, na verdade, ele forma uma grande escola de pensamento, tá? Chamada... Eu achei, desculpa lhe interromper, eu achei fantástico quando você falou aí do capítulo 5, né? Que eu abri aqui, né, na minha edição, né? Aí tá aqui, marcar justamente esse trecho, né? Olha que massa. Massa. É um texto muito bonito, de fato. Então, Uhum. o Deuteronômio ele forma uma mentalidade, uma escola que vai durar muitos séculos, chamada, inclusive, escola deuteronomista. Muitos estudiosos, inclusive, acham que o próprio Jeremias, né, uma parte de Isaías, foram organizadas a partir desses conceitos chamados deuteronomistas. A influência desse livro é tão grande que os livros que vêm posterior, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, vão reler toda a história de Israel a partir desses conceitos do Deuteronômio. Aliança, fidelidade, bênção, maldição. Então aqui a gente começa a perceber como esse livro é realmente muito importante. Então, uma outra chave de leitura para que nós possamos ter em mente ao ler o livro do Deuteronômio. O traço mais significativo que o Deuteronômio apresenta de Deus, pasmem, não é o Deus da lei. Quem é Deus para o Deuteronômio? É aquele que te fez sair do Egito. É o Deus da libertação. É o Deus que liberta o povo e é essa libertação que vai fundamentar a fidelidade do povo. Porque fostes escravo. Lembra de fazer isso. E é muito interessante também porque esse fazer sair vai se tornar um verdadeiro ato de resgate. O que era o resgate bíblico? Na dúvida, leia Levítico 25. A gente não pode explanar muito. Mas, basicamente, é a ideia de que aquele que resgata algo ou alguém se torna proprietário dela. O famoso Goel, ou aquele que nós chamamos redentor, na nossa linguagem cristã, isso é mais fácil, redentor. Aquele que redime. Seria uma espécie de paráclito também, de assistente, digamos assim, né? Mais até do que assistente, porque o assistente geralmente está ali apenas para ajudar. O redentor ele está para resgatar, para tirar de qualquer situação de opressão. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos aprender que a ação de tirar do Egito é um verdadeiro resgate. É Deus que toma agora Israel como propriedade sua. Por exemplo, nós costumamos dizer na teologia cristã que Cristo nos resgatou na cruz. Aquela doação de Cristo na cruz é um resgate de Deus pela humanidade toda. É como se fosse essa mesma situação, só que no Antigo Testamento é o êxodo, a saída do Egito. Né? Então, essa saída é uma atitude de resgate. E ela agora deve gerar no coração de Israel um profundo agradecimento, e é esse agradecimento que vai fundamentar não só a sua vocação, como principalmente a sua fidelidade. Estou vendo que o tempo aqui já está urgindo, eu vou ir um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente não perder alguns elementos importantes. Um terceiro ponto muito, muito, muito importante, teologia da unidade. O Deuteronômio vai insistir numa ideia de unidade. E o pressuposto principal é o próprio Deus, o famoso Shema.
Deus é um. Mas assim como Deus é um ou único, o povo de Israel também deve ser. Deve haver uma só terra. Vamos nos lembrar que o Deuteronômio vem de uma terra dividida. Uma só terra, um só povo, uma só lei, uma só nação. E o Deuteronômio tem essa proposta de fazer o povo uma nação específica. Dentro dessa dinâmica, nós vamos então encontrar o apelo insistente do Deuteronômio pelo estabelecimento de uma fraternidade. O que é a sociedade no Deuteronômio? É um grupo ou uma reunião de irmãos. E é por isso, inclusive, que o mês da Bíblia desse ano vai refletir principalmente o aspecto social ou solidário do livro do Deuteronômio, que está repleto, né? É exatamente essa a pesquisa que a gente fez no mestrado. A ética deuteronômica do cuidado com o empobrecido. O empobrecido ali, principalmente no estrangeiro, o órfão e a viúva, tem um lugar central e merecem ser cuidados com todo carinho, com toda dedicação. E por isso nós temos várias e várias leis de cunho social, com o objetivo de proibir que aquilo que o povo experimentou no Egito aconteça de novo. O que foi que o povo experimentou no Egito? A opressão, a escravidão, a fome. Então o Deuteronômio tenta inibir essas várias situações. Só para a gente concluir aqui, para abrir espaços para perguntas, e como que essa sociedade vai se fundamentar na justiça? É muito interessante. O Deuteronômio propõe uma liturgia que faça viver. Como é essa liturgia que faça viver? Os sacrifícios, eles devem servir de refeição comum. E aqueles que não têm refeição, comem desse próprio sacrifício. Comem dessa própria oferta. Por exemplo, o dízimo a cada 3 anos deve ser colocado na porta da cidade. Por quê? Porque a porta da cidade, local de estabelecimento da justiça, ali os pobres vão comer e vão se saciar. Então, o livro do Deuteronômio, sintetizando, porque senão a gente passa a noite, mas o Instagram não deixa, o livro do Deuteronômio tem muitos elementos que nos ajudam, nos auxiliam a viver a nossa fé hoje. Não é uma realidade apenas passada, mas é o hoje de Deus que é veementemente apresentado no livro do Deuteronômio. Não foi com nossos pais, foi conosco. Foi hoje que ele nos fez sair da terra do Egito. Então, assim, acho que dá para a gente sintetizar muito brevemente. Mas a nossa principal ideia é que vocês leiam esse texto que é maravilhoso, tá? Olha, padre, de fato, muito bom. Eu já tive a oportunidade de ler o Deuteronômio algumas vezes. O que a Conceição Andrade, ela é nossa coordenadora da Pastoral do Dízimo aqui de nossa paróquia, ela diz que é um livro de catequese. Exatamente. É uma catequese muito bem feita do que significa fidelidade, do que significa Deus, do que significa fé. Eu quero mais uma vez saudar as pessoas que foram chegando e as que são de outros locais, né? O padre falou que tem o pessoal de Minas, eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos, tá bom? Que é a nossa transmissão. O pessoal aí da paróquia do Padre, no Rio Grande do Norte também, e o pessoal aqui da nossa paróquia, seja também muito bem-vindo. Olha, como é que era o nome do rapaz que perguntou agora? Franklin, não sei se tem pergunta ainda. Franklin, se você estiver por aí, tá, você tem a sua pergunta. Antes do Franklin perguntar, eu destaco assim o seguinte, que para mim foi curioso, eu não sabia mesmo, de que ele começa a ser escrito, eu não sei se escrito, falado, né, na tradição oral e tal, no Reino do Norte. Para mim é curioso por quê? Porque geralmente se atribui muito a questão digamos assim, do que é mais puro, do que é mais central, da fé judaica, é de Jerusalém, né, do Reino do Sul. E o senhor me disse que o Deuteronômio ele começa a ser redigido, falado, enfim, no Reino do Norte. Isso, ele aparece como uma resistência à infidelidade, à injustiça social, a esses contextos que nós verificamos no Reino do Norte. Por exemplo, se você for ler os livros dos reis, constantemente os reis do Norte são chamados de
pecadores, o pecado de Jeroboão. Então, é uma corrente crítica que nasce do norte, mas com a destruição do norte, migra para o sul. E é exatamente isso, é uma resistência que começa lá no norte. A gente tem essa ideia de que o mais puro, O genuíno, né? O mais genuíno. Isso. Mas de Jerusalém vai ser principalmente a teologia que nós chamamos de teologia sacerdotal. Ah, olha aqui, alguém comentou. Opa, calma, tá muito rápido, gente. Calma aí. Deixa eu ver aqui, achar o Franklin aqui. Franklin pergunta, não sei se. Pergunta. Por favor, você pode explicar bem a diferença entre a reinterpretação dada pelo deuteronomista e o entendimento de deturpação de um texto? É uma pergunta, na verdade. Eu que não li como se fosse, mas é uma pergunta. Ok. Então, Franklin, geralmente nós pensamos em deturpação no contexto atual, principalmente quando nós queremos imaginar uma fé que se propõe apologética. Então, na maioria das vezes, nós falamos assim, quem deturpa um texto quer defender alguma coisa. Então, a gente precisa entender que o texto que nós acreditamos, contigo eu sei que eu posso falar linguagem técnica, é o texto receptus, aquele texto recebido com a fé. A partir do momento que esse texto foi aceito na comunidade como inspirado, aí ele não muda, ele não altera. Se houvesse essa alteração proposital para defender A ou B, aí sim seria uma adulteração. Enquanto o texto não está fechado, né, então esse processo de elaboração, de organização, de escrita, não é propriamente uma deturpação. O que o Deuteronômio faz nesse sentido de releitura? Nós vamos perceber que ele vai sendo utilizado para tentar responder problemas de cada época. Por exemplo, no período do rei Josias, era necessário fundamentar essa reforma josiânica, e aí nós vamos encontrar o Deuteronômio com essa perspectiva. Mas a adulteração, como nós imaginamos hoje, ou que muitas vezes se acusa hoje, é que a igreja, principalmente, alterou o texto para falar uma mentira. Então, se você pega os manuscritos bíblicos, né, que nós temos manuscritos aí do século III até antes de Cristo, né, você vai perceber que a mudança é quase mínima. Não existe na história da humanidade um outro texto que seja tão bem conservado quanto os textos bíblicos, tá? Agora, lógico que geralmente nós encontramos uma alteração ou outra, principalmente no que diz respeito de manuscrito, mas qual era o objetivo? Era resguardar o sentido primeiro. Então, nós temos os movimentos como movimentos dos maçoretas, ou movimentos de grandes escribas que queriam resguardar a originalidade do texto. Essa ideia de que o texto foi adulterado, foi mentido, foi transformado, ela é posterior, principalmente aí a partir do momento do racionalismo, do materialismo e tantas outras coisas. E eu não fiz sua tese, padre, mas eu acho que até em virtude, principalmente, do que o texto ele vem de uma tradição oral, né? Então ele vai ter, antes de ser fechado, digamos assim, ele vai tendo essas alterações. Ele tem normal. Uma flutuação, a gente costuma dizer. Primeiro, a tradição oral ela vai variando, independentemente, né? E depois que ela é escrita, mesmo depois que ela é escrita, ela vai sendo reorganizada. A partir do momento que se fecha o cânon, que aí é o que nós chamamos do Concílio de Jamnia, no século I depois de Cristo, mais ou menos no ano 90, aqui não houve mais alterações. Aí qualquer alteração sim seria chamada deturpação. Quando nós temos uma alteração ou outra, nós chamamos aqui de glosa, é como se fosse um parêntese, né, nos manuscritos. Sim. Mas é coisa de 2 a 3% diante daquilo que é o texto bíblico. Então é muito ínfimo. E geralmente com o intuito de corrigir equívocos. O diácono Danilo, que é da Nova Jerusalém, aqui de nossa paróquia, fez um comentário, mas aí, antes de eu passar para o comentário dele, eu vou só fechar o pensamento em relação ao que eu tinha falado de eu ter ficado surpreso de ter vindo do Reino do Norte. Eu estou lendo agora justamente o segundo livro dos reis, né? A minha leitura está aí no segundo livro dos reis. Sim. E o seguinte,
quando o senhor falou de que ele vem do Reino do Norte, para mim foi automático, na hora que você falou, foi automático me lembrar de quem? Daquela mulher da Samaria que chegou ao meio-dia para pegar água. Porque ali vai, né? Foi assim, aí quando o senhor falou, vem do norte, eu falei, justamente, é como se ali que Jesus estivesse fazendo uma reconciliação com o norte, né? Digamos assim, porque Mas justamente do norte veio. é bem isso, de fato. O texto da Samaritana é muito interessante, porque, inclusive, tem muitas má interpretações desse texto, E, infelizmente. de uma, e tal, eu não sei se eu estou errado, mas também, mas de uma inspiração deu no livro do Deuteronômio, né? Digamos assim, faz Sim, uma tem remissão. muitos. Não é nem bem no Deuteronômio, mas na história deuteronomista. Mas tem Isso, não, muitas coisas, só que fica complicado a gente falar. Mas o mais não, tudo importante bem. desse texto é que a palavra marido pode significar marido ou deuses. É, o Tá? Senhor. Tiver cinco Baais, o que tem agora não é teu. E ela vai encontrar o sétimo que está diante do poço. E para mim fica interessante porque eu não vou esquecer mais de que justamente do norte se inicia essa questão deuteronomista. Bom, mas fechando aqui, porque aí vai que alguém tem que. Então, Assim, o irmão Danilo perguntou um pouco do tema da fraternidade. e aí eu quero eu quero juntar essa pergunta que ele fez, da fraternidade, porque para mim, eu sempre tenho em mente aquela passagem de Jesus, lá no capítulo 12 de João, quando ele diz assim: pobres sempre tereis, né? E aí, ali ele faz uma remissão, na verdade, ao capítulo 15, se eu não estiver enganado, do Sim, Deuteronômio. Então, assim, juntando esse tema aí da fraternidade com essa questão dos pobres que vão sempre ter. É inevitável, os pobres têm que existir. olha, o que é interessante é que esse texto muitas vezes é usado de forma errada e maldosa, tá? Como se como se Jesus quisesse dizer, sempre tem pobre, então não se preocupe, qualquer momento vocês podem Né? cuidar. Não é bem assim. A vida de Jesus na vida de Jesus nós não encontramos essa argumentação. Tá? Então é muito importante a gente ter cuidado com isso. O tema da fraternidade é importantíssimo no livro do Deuteronômio. Os autores querem estabelecer uma comunidade fraterna. Inclusive, nós vamos encontrar dois textos muito importantes, que é o capítulo 15, versículos 1 a 18, e capítulo 22, do 1 a 4, no qual a palavra irmã aparece 7 vezes. Irmão, aparece 7 vezes. No texto bíblico, quando um texto aparece, uma palavra aparece várias vezes, é indicativo de sua importância. Então, Deuteronômio 15 vai dizer que a fraternidade significa abrir a mão ao irmão. O que é isso? Emprestar de acordo com aquilo que ele precisa. E Deuteronômio 22 vai dizer que a fraternidade significa não se esquivar do outro, ter coragem de ajudar sempre que necessário. Então, o Deuteronômio, irmão Danilo, chama o povo de Israel, seus ouvintes, a entenderem que os mais fracos são seus irmãos. O estrangeiro, o órfão, a viúva, os empobrecidos são irmãos. E o que significa dizer que eles são irmãos? Duas coisas. Primeiro, que eles têm a mesma herança, porque têm o mesmo pai. Segundo, que aqueles que são mais fortes ou que têm melhores condições têm a obrigação de resguardar a vida dos mais fracos. E por isso o Deuteronômio vai insistir em diversas leis em vista da sociedade. Portanto, a fraternidade é o pilar que sustenta o povo de Israel. No final das contas, Israel é chamado a estabelecer uma decisão. Existe ali dois tipos de comportamento. Um que imita a ação de Faraó, fecha o coração ao outro e leva à morte. E outra que imita a ação de Deus, ouve o clamor do aflito e leva à vida. Portanto, fraternidade é muito, muito interessante porque reporta muito claramente aquele texto do bom samaritano. Qual foi o problema do sacerdote e do levita? Eles se esquivaram. Né? E o bom samaritano não se esquivou. Então, realmente, no livro do Deuteronômio, fraternidade é isso, é abrir a mão. Significa socorrer sempre que o outro necessitar. É como se eu dissesse assim, né? Pobres sempre tereis, mas tem pobres porque você não está abrindo a mão.
Então, Desculpa, né? eu esqueci de trabalhar a sua pergunta, eu esqueci. A questão Não, dos tudo bem, povos tudo bem. cereis, no Deuteronômio 15, nós vamos encontrar uma progressão, tá? Primeiro nunca haverá pobre em teu meio. Logo no início. Uhum, uhum, Contanto que obedeça às leis do Senhor. Essa é a condicional. Tá? uhum. Se você obedecer às leis do Senhor, nunca vai haver pobres. Né? Depois, o texto trabalha a possibilidade. Se houver pobre em teu meio, você vai ter que disponibilizar-se a ele. E depois, o Deuteronômio passa à realidade. Sempre terá pobre em teu meio. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano sempre tende à infidelidade. Porque, infelizmente, o ser humano sempre se torna egoísta. Eu posso não ser, o outro pode não ser, mas, em sua maioria, infelizmente, a humanidade pensa muito no eu. E, principalmente agora que nós vivemos em tempos de egolatria. Eu que cultuo a mim mesmo. Né? Então, acaba que o Deuteronômio é muito, muito, muito atual e tem muitos ensinamentos para nós, ok? Se falou tanto de falsos deuses, né, de idolatria a falsos deuses, né, se houve tanta acusação na história do cristianismo, quando na verdade nós chegamos num ponto aonde a idolatria é para comigo mesmo, né? Também. Então, Na né, verdade, a idolatria, no livro do Deuteronômio, a idolatria é qualquer coisa que se coloca no lugar de no Deus. lugar de Coisa, Deus. pessoa, qualquer realidade. Uhum. A premissa principal do Deuteronômio é: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Qualquer É, coisa é, que rouba lugar no meu coração, é. rouba o lugar de Deus no meu coração, se torna um falso ídolo. E aí eu E preciso aí, ter cuidado. eu fico Tá? com isso que o senhor coloca sobre a questão dos pobres, porque, né, é como se fosse tipo, é uma resposta. Não pode ser assim tão direta, mas acaba que é. Pobres sempre tereis? Tereis, porque você não abriu a mão para o pobre. Porque você, que eu Sim, digo, você cristão, você judeu, você, sim, enfim, das várias vertentes cristãs, sim. enfim, religiosas. Então, se há sempre pobres, é porque há sempre alguém que não abre a mão para o Há sempre pobre. a infidelidade, Há sempre a infidelidade. infelizmente. Olha, a Cibele Então, está pedindo a sua bênção aí, padrinho. minha filhada, Deus te abençoe, Sibeli. Então, só uma coisa, eu estou vendo aqui o tempo já está quase se esvaindo. Eu queria só apresentar um comentário que a gente lançou esse ano, eu tive a graça de participar desse texto, tá? Que é um texto muito bom. Se você quer conhecer um pouco mais aprofundadamente o livro do Deuteronômio, fizemos esse livrinho aqui, Deuteronômio, Escuta Israel, né? É uma elaboração de um grupo de pesquisa lá da FAD, do qual eu faço parte, que tem como responsável o padre Johan Kones, que inclusive é um dos organizadores. Quem é padre Johan Kones? É o responsável pela Bíblia da CNBB, é o responsável pela Bíblia da TEB. Então é pessoa de alto gabarito. Né? É E que fraco tem esse, né? É bem fraco. fraquinho, É bem né? Que fraco tem esse, sabe conteúdos nada. muito bons. Aqui nós estudamos o Deuteronômio desde a sua elaboração até a sua ligação com os textos do Novo Testamento, o Apocalipse, as cartas de Paulo, enfim. Tem muito material bom que a gente pode pesquisar. E é uma linguagem acessível para todos. Aí eu tive a Isso. graça de participar aqui, elaborando o terceiro capítulo, que trata das leis sociais do Deuteronômio. Olha aí, mais um fraco também, né? Mais um Então, fraco. eu ainda estou começando nessa vida. Ô, padre, vou daqui a pouco passar a palavra para o senhor. A gente tem os minutos finais. A Conceição, nossa coordenadora, como eu disse há pouco, nossa coordenadora da Pastoral do Dízimo, aqui da paróquia, coloca aqui, né? Há pobres porque não há respeito pela vida, né? Aí entra naquilo que o senhor falou. Não há fidelidade, porque se há fidelidade, respeitarei aquilo que para o Senhor é importante, no caso, a vida humana, Sim. né? E aí eu digo mais, quando se diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, um Deus mais duro, na verdade é o coração do povo que é mais duro. Né? E o meu coração também é mais duro quando eu leio esse Antigo Testamento e só olho com esse coração duro. Está vendo aqui, mas faltou a minha ação também. Aham. Bom, pessoal, vocês de nossa paróquia, pessoal do Brasil aí, não sei nem de onde foi que entrou tanta gente, mas enfim. Obrigado aí pela participação, tá bom?
A gente está caminhando aqui para o final da nossa live. É, Franklin coloca aqui novamente. Preciso ir, porém de coração partido. Abraço e saudade. Franklin, só temos 5 minutos. Se você puder esperar 5 minutos, a gente sai junto. Tá bom? Então, assim, obrigado por participar. A gente esteve falando sobre o Deuteronômio. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa live, vai deixar salva no IGTV aqui do Instagram e vai baixar lá vai subir lá no YouTube também para quem quiser ver depois. Tá bom? Padre, fica à vontade para se despedir. Temos 5 minutos. Fica o nosso agradecimento e principalmente o nosso encorajamento, né, de ler o texto bíblico. A gente comenta, mas nenhum comentário substitui a leitura do texto bíblico, tá? Então nós tentamos aqui dar alguns mecanismos muito rapidamente, muito sucintamente, para que nós possamos ler bem esse livro, né? Mas que nós possamos, acima de tudo, se aproximar da Escritura, ler a Escritura e, principalmente, se apaixonar pela Escritura. Como diz o próprio Deuteronômio, né? Vocês não viram nada, vocês apenas ouviram a minha voz. Então, ouvir a voz de Deus na sua palavra é primordial. Que nós possamos estar sempre juntos dessa palavra e que o livro do Deuteronômio nos ensine a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. Ok? É isso, fica o nosso agradecimento àqueles que participaram da live. Fica o nosso convite também para quando o senhor quiser, pode vir à nossa paróquia, em vez de ter convidado, tá bom? Fique à vontade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição lhe aguarda de braços abertos, tá bom? Ok, agradeço. Gente, boa noite. Tem 4 minutos, Padre. O senhor pode abençoar o povo que está conosco? Podemos, sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz, tenhamos todos uma ótima noite. Demos graças a Deus. Amém. Pois até breve. Tchau, tchau. Tchau.